personagem Bismuto de Steven Universo, apresentada pela primeira vez no 20º episódio da terceira temporada da série, é uma das minhas personagens favoritas desse desenho, se não a favorita. Mas isso se dá em razão desse personagem apresentar uma visão um pouco mais realista de uma guerra para o mundo de Steven Universo. Agora vem comigo que eu vou tentar te fazer entender porque eu adoro esse episódio cujo nome também é Bismuto. No começo desse episódio, o Steven acaba estourando a bolha da Diane, que estava dentro da juba do leão. Já é interessante saber que a única pessoa que tinha acesso a esse tipo de sala antes do Steven era a Rose. Então já é de se imaginar que por essa Diane estar em uma bolha, muito provavelmente ela poderia ser uma inimiga da Rose. Mas logo eles descobrem que na verdade ela é uma das Crystal Gems originais. E eu lembro o quanto eu fiquei em choque quando eu assisti isso pela primeira vez. Fora que eu adorei o design dela. O cabelo arco-íris, que lembra muito um dread. O corpo robusto, que passa muita imponência. Ela é maior que a Garnet e parece que bate de frente com a Jasper, mas em tamanho eu acho que só perde pra Rose mesmo. Mas em seguida já é possível ver que a Bismuto é muito mais brutal que todas as outras Crystal Gems, até porque no ponto de vista dela, ela acabou de sair de uma guerra, e no campo de batalha ela com certeza precisava ser mais extrema. Logo após a introdução da Bismuto aos outros membros das Crystal Gems, ela fala um pouco da sua admiração pela Rose, que fez ela mudar a sua visão sobre a vida, e ela finalmente seguiu o caminho que ela queria. Porque originalmente as Bismutos do planeta natal eram construtoras, ou seja, elas eram os pedreiros das Gems, e eram responsáveis por construir os templos e as colônias. Mas a Rose mudou a vida da Bismuto, mostrando que ela poderia ser o que ela quisesse. É como se a Rose fosse uma pessoa que ajudou a Bismuto a sair da corrida dos ratos. A Rose é quase um coach de internet, só que ela não vende curso e também as coisas que ela fala realmente fazem sentido e não é só uma ideia mirabolante. E sendo assim, a Bismuto escolheu fazer armas, o que condiz bastante com a personalidade dela. E também por isso ela foi responsável por construir praticamente todas as armas das Crystal Gems, incluindo a espada da Rose, a qual foi feita para ferir o corpo físico, mas nunca danificar a Diane. E justamente por isso, logo em seguida, a Bismuto fala para o Steven que construiu algo que poderia ser um fator-chave para decidir o vencedor da guerra. Ela fez uma arma que se chama Ponto de Ruptura, e é uma arma feita para estilhaçar diretamente a Diane, literalmente matando quem for atingido. Essa é uma medida completamente extrema, mas vamos tentar entender um pouco mais essa visão mais agressiva da Bismuto. Pensa comigo, o exército do inimigo é infinitamente maior e mais poderoso, até porque o inimigo é o planeta natal, e além das inúmeras gems, eles também têm 3 diamantes do lado deles, então eles não podem simplesmente continuar lutando sem tomar uma decisão mais drástica, até porque o inimigo utiliza de tortura e estilhaça as gems que estiverem em seu ponto. E seguindo essa linha de pensamento, quando você analisa as possibilidades, as chances das Crystal Gems de perder a guerra são muito grandes, e a razão disso é muito simples. As Crystal Gems não estilhaçam, apenas colocam as gems inimigas em bolhas, mas o inimigo, que é o planeta natal, estilhaça. Então eventualmente eles poderiam invadir a Terra com um exército maior e recuperar as gems que estão nas bolhas, além de que também poderiam estilhaçar as Crystal Gems, diminuindo o seu número de membros, que na verdade aconteceu, já que nesse mesmo episódio a gente descobre que haviam muitas outras Crystal Gems que já não estão mais vivas, ou ao menos é o que se dá a entender. E pensando nessas possibilidades, a gente pode comparar isso com grandes guerras que aconteceram na vida real. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O Bigodinho não iria perder a guerra se os aliados estivessem capturando os nazistas e tentando mudar a forma como eles pensam. Eles tiveram que tomar medidas drásticas que levou à morte de muita gente. Isso eventualmente levou à criação das ogivas nucleares. Mas também isso não é algo tão simples, porque envolve questões políticas e eu não vou discutir isso no vídeo. Por outro lado, a gente tem exemplos de povos mais pacifistas que se deram muito mal, porque o inimigo decidiu que queria tomar as medidas necessárias para ganhar o conflito, como por exemplo é o caso do Tibete, que já foi um país independente, tem a sua própria cultura, a sua própria língua, mas em 1951 foi invadido pela China, e o país que costumava ser regido pelo Dalai Lama em funções políticas e religiosas adotou uma postura mais recuada, e uma boa parte da população junto com o Dalai Lama fugiu para a Índia. E atualmente o local é visto como uma região autônoma da China, porque perdeu a sua independência como país. Então, vendo dessa maneira, tomar medidas mais pacifistas em uma guerra, historicamente falando, não costuma terminar bem. Até porque na humanidade há pessoas que aprendem com palavras, há pessoas que aprendem com palavras na cabeça e há pessoas que não aprendem. E a grande maioria são as pessoas que não aprendem porque se recusam a mudar. E tendo em vista essas nuances que esse episódio pode trazer por conta da visão da Bismuto, que tem uma visão mais realista da guerra, me fez adorar esse episódio. Mas no final das contas, a gente tá falando de Steven Universo, e o Steven não concorda em estilhaçar as gems. E sendo bem sincero, apesar da guerra ser uma realidade completamente diferente, eu só teria coragem de agir como Bismuto se alguém próximo fosse ferido. Que eu acho que foi o caso dela, na verdade. Mas na maior parte dos casos, o ideal é agir sem raiva, porque às vezes a raiva nos cega, e por mais que seja difícil acreditar, ninguém nasce mal, com exceções de condições genéticas, é claro. Mas na maioria dos casos, as ações das pessoas são respostas a costumes que foram passados durante as gerações. E saber disso vai fazer você se estressar menos e entender melhor os outros.
outros. Mas segundo no episódio, o Steven confronta Bismuth, porém diferente da sua mãe, que escondeu as intenções da Bismuth para as outras Crystal Gems, o Steven faz melhor que a Rose e decide contar tudo o que aconteceu. E no final é isso mesmo, faça que nem o Steven, comunique os problemas, porque a comunicação é importante, evite machucar os outros, porque não vai pesar essa consciência no final do dia, até porque não se combate fogo com fogo, se combate fogo com água. E se não for assim, você vai acabar criando um incêndio. Ou no caso do Steven mesmo, se combate tacando uma fucking pedra na cabeça do inimigo. Brincadeirinha, não taquem pedra nos outros. E agora que estamos no fim do vídeo, eu queria dizer que o canal tá finalmente monetizado e você pode hypar o vídeo para ajudar o canal. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário também e não esquece de hypar o vídeo. Obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Eu sou o Alt e eu te vejo por aí.